Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui um assunto bastante interessante, que alguns pacientes têm me perguntado porque eles já sabem que eu faço esse tipo de técnica, que é o tratamento do câncer de próstata com agulhas, sem corte, sem absolutamente nada, apenas agulhas. Se você quiser saber um pouco mais, continue aqui e aí eu vou te explicar tudo direitinho. E não se esqueça também de se inscrever no canal e dar um like, assim você vai receber as outras notificações quando os novos vídeos forem postados. Esse tipo de técnica ele já é bastante antigo e já é realizado há mais de 10 anos por uma técnica chamada de HIFU, que ela está ainda chegando no Brasil. Mas já existe um outro tipo de técnica que é a eletroporação e que a gente faz aqui em Salvador, inclusive, já há algum tempo, desde 2024. Esse tipo de técnica ela serve para pacientes bastante selecionados, para pacientes que têm tumores localizados, PSA baixo, lesão nódulo vista na ressonância multiparamétrica da próstata, eu já falei aqui um pouquinho sobre a ressonância para vocês. Pacientes que têm um Gleason, que é o grau de agressividade do tumor leve ou então intermediário, e doença localizada. É uma técnica em que o paciente ele faz em hospital dia, então ele não precisa internar, ele faz uma leve sedação venosa e as agulhas elas são colocadas no períneo, entre o saco e o ânus do paciente. A intenção é fazer uma triangulação com 3 agulhas ou mais nessa região da próstata que está doente, que tem um câncer. E essas agulhas elas são ligadas a um aparelho que emite um tipo de campo de força em que vai destruir a parede da célula do tumor e dessa região onde estão as agulhas. Pelo aparelho eu consigo exatamente localizar uma região de 1 centímetro cúbico, 2, 3, 4 centímetros cúbicos e emitir esse tipo de energia desorganizando a estrutura da parede celular e sem a parede celular a célula simplesmente ela não tem como sobreviver. Inclusive do câncer, a célula do câncer também, ela também acaba morrendo. Então os pacientes eles conseguem fazer um procedimento rápido, seguro e que principalmente não vai ter influência negativa na ereção e na continência do paciente. É isso mesmo. O paciente ele consegue manter a sua ereção e ele consegue manter a sua continência depois do procedimento. A pessoa recebe alta no mesmo dia, vai embora para casa. Geralmente com uns 2, 3 dias ele já está apto a fazer as suas funções do cotidiano, como por exemplo dirigir, trabalhar e coisas desse tipo. A atenção que a gente deve dar é que o tumor da próstata, muitas vezes ele ocorre em locais diferentes da próstata. Então esses pacientes no futuro, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles podem voltar a ter um câncer em outra região da próstata. E aí a gente precisa ver porque pode repetir esse procedimento ou então ter que mudar a estratégia de tratamento, como por exemplo uma cirurgia robótica para esses pacientes no futuro. Isso tem que ter muita atenção porque o paciente ele necessita manter o acompanhamento com o seu urologista para entender de como vai ser a evolução do seu tumor e no seu tratamento e na cura. Apesar de ter uma possibilidade dessa recidiva de 20 a 30%, a gente consegue ter um bom resultado em 70 a 80% dos pacientes. E o mais importante, é que eu sempre falo para meus pacientes, é que esse tipo de procedimento ele vai servir muito também de dar uma segurança muito grande para o paciente, de que ao invés de que ele seja submetido a uma cirurgia, a um trauma maior, mesmo sendo uma cirurgia robótica naquele momento, em que se ele ficar nessa parcela que possa recidivar, que ele faça essa cirurgia robótica pelo menos daqui a 2, 3, 5 anos mais para frente. Porque isso vai trazer ali algum benefício para o paciente e uma forma de uma segurança muito grande. Essa técnica ela já é realizada, para vocês ficarem sabendo, há muitos anos para tumores, por exemplo, até mesmo de fígado. E agora ela começou, dos últimos anos para cá, começou a ser realizada em tumores do câncer de próstata. E não se esqueça também de se inscrever no canal e dar um like, assim você vai receber as outras notificações quando os novos vídeos forem postados. A gente se encontra pelos vídeos, até mais.